Mais uma vez, uma boa noite. Nós estamos em uma jornada no livro de Hebreus, no livro Epístola de Hebreus. E vamos estar completando essa jornada esse ano. Até dezembro, terminamos todos os capítulos dessa peregrinação maravilhosa. Eu lhe convido, durante toda a exposição desta noite, a estar lembrando de tudo aquilo que já foi dito sobre Hebreus, ou daquela jornada tão grande, a última jornada dos heróis na fé, porque o final do sermão vai estar trazendo um desfecho para o capítulo 11, que você estudou aqui nas semanas anteriores. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas semana passada houve um pronunciamento oficial, de certa forma, do maior líder religioso do mundo. Vocês devem conhecer, é o Papa Francisco. A Igreja Católica, ela é o núcleo de fé de maior importância em termos políticos e sociais ainda hoje. Ela é o que detém o maior público e a maior quantidade de pessoas. A Igreja Católica tem um líder que é expressivo porque ele é um presidente, ele é líder de um pequeno país, de uma cidade, estado, país, que é o Vaticano. Ele é ainda visto com respeito, de certa forma, e ele trouxe um pronunciamento que vocês devem saber qual é, já devem ter visto, que foi esse aqui, o pronunciamento do Papa Francisco. Quantos aqui tiveram notícia, tomaram nota disso? Não é algo que ficou nas entrelinhas, ficou muito conhecido, sim, essa expressão. Então ele coloca aqui na Isto É, Papa Francisco defende união civil entre homossexuais e ele fala, são filhos de Deus. É a expressão que ele usou para estar colocando isso em pauta na sua discussão. As pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhos de Deus, possuem direito a uma família. Não se pode expulsar de ninguém uma família, nem tornar sua vida impossível por isso. Pois é, o que nós temos aqui, de fato, é que o pronunciamento do Papa Francisco, que tem expressão e que é conhecido ainda hoje, o Vaticano ainda é conhecido, o Papa Francisco, ele traz uma dimensão muito grande para o cristianismo ainda hoje, por conta da sua relevância, e ele trouxe ali, dentro das afirmações que você leu, afirmações importantes, assertivas muito graves, acerca de coisas que são caras para os cristãos. O pronunciamento do Papa trouxe uma dimensão à percepção da inclusividade homossexual dentro da igreja cristã cada vez maior. E, obviamente, isso é palco para mais discussões que virão, mas o mundo está interessado nessa inclusão, as pessoas querem que essa inclusão aconteça, independente se a Escritura está concordando ou não com isso. Mas eu gostaria que você pudesse se ater a uma expressão em particular. Ele usou filhos de Deus, você viu isso aqui, Filhos de Deus. Por que é tão importante para nós destacar, marcar um relevo nessa expressão que o Papa Francisco usa? Bom, primeiro que o Papa Francisco é um homem estudado, ele não é um leigo, ele não chegou ali ontem, ele tem toda uma trajetória de estudos, uma trajetória monástica, uma trajetória consistente de estudos, é um homem douto. Mas ele usou expressões ali que são filhos de Deus, você está vendo ali, Deus, família, e são expressões que têm um valor na Bíblia e dizem algo sobre na própria Escritura. Ele ressaltou a felicidade, ou seja, a ideia de que as pessoas devem ter aí direito a ter uma vida completa, independente da escolha que fizeram. Talvez você possa tentar aliviar para ele e dizer assim, poxa, ele não está falando do dogma cristão sobre o casamento heterossexual, ele está falando de um ponto de vista jurídico. Mas eu não gostaria de ressaltar isso. O meu foco é com a expressão filhos de Deus. Essa expressão consta na Bíblia e tem um determinado valor nas Escrituras que não pode ser ressignificado por nenhum de nós, e nem tampouco pelo próprio Papa. Eu gostaria que você pudesse observar em João, o Evangelho, por favor, em João,
no capítulo de número 1. Evangelho de João, está bem pertinho, está no Novo Testamento aí, o 4º livro. Chega em João e dê uma olhada no primeiro capítulo de João, onde a afirmação que o evangelista faz pode nos trazer luz aonde nós estamos nesse começo de sermão. João, capítulo 1, verso 11 ao 13. Ok? João capítulo 1, verso 11 ao 13. Falando de Jesus, o verbo, ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, pode completar, a saber, o que é? Continue, por favor. Três afirmações que eu gostaria de que você pudesse tomar nota aqui. Primeiro é de que os filhos de Deus são uma expressão que se encontra nas Escrituras e não podemos usá-la de qualquer maneira. Ela está afirmando aqui, a Escritura está afirmando aqui, que nem todo mundo é filho de Deus, mas só aquele que recebeu Jesus Cristo. Então essa primeira assertiva tem que ficar aí. Quem é filho de Deus? Quem recebeu Jesus Cristo. Quem recebeu tudo que Jesus ensina, afirma, tudo que Jesus cumpriu, tudo que Jesus promete, isso é receber Jesus. A segunda afirmação é de que estes tais são feitos filhos de Deus, eles não se fazem filhos de Deus. Essa é uma afirmação muito importante também. Deu-lhes o poder de serem feitos, Deus os faz filhos. E a terceira afirmação, aí mesmo em João, é de que eles não nasceram nem da carne, nem da vontade da própria carne dos homens, ou seja, eles não são filhos de Deus simplesmente porque nasceram. Eu nasci de minha mãe, vocês das suas, dos seus pais, assim como eu, mas o nascimento físico não expressa a condição de filho de Deus. Isso está muito claro aqui para nós. O Papa conhece esse texto bíblico e já deve ter feito exegese sobre ele. Então, onde nós estamos? Ao afirmar a condição para todo mundo de que filho de Deus é tal coisa como alguém que tem todo o direito de ter família e ser feliz, o Papa sobrepõe uma explicação que nada tem a ver com as Escrituras e tira todo o significado. De uma tacada só, ele despersonaliza quem é o Deus da Bíblia, porque se não é filho de Deus do jeito que ele está dizendo, Deus não é daquele jeito que ele está dizendo. Deus da Bíblia, filhos de Deus, filhos, até a própria condição de filiação, pecado, porque não há nenhuma menção do Papa de que a prática homossexual, ela se encontra em confronto direto com a santidade e a natureza de Deus. A prática homossexual é condenada nas Escrituras, não de um modo temporal apenas, mas ela vai de encontro, ela bate de frente com o fato de que Deus fez os homens macho e fêmea. Isso não é algo de um construto da época, isso é afirmação bíblica central. Jesus também usa isso, Mateus 19, ele vai falar de divórcio, ele vai dizer exatamente isso, que Deus criou, que uniu, que se tornou uma só carne. Jesus traz dimensão de Gênesis para nós. Paulo vai falar isso lá em Efésios, trazendo os papéis de homem e papel de mulher, representativamente com Cristo e a igreja. Então, a ideia aqui é, filhos de Deus, não, o Papa não está falando da Bíblia, ponto. Ser filho de Deus é ser nascido do alto, nascido do Espírito, não porque nossos pais nos colocaram no mundo. Nem todo mundo é filho de Deus, só os que receberam Jesus. E é importante assinalar de que quando nós estamos diante de um pecado, ele precisa ser pecado, porque a Bíblia diz que é, mesmo que o mundo inteiro diga que não. Como a pauta aqui não é falar sobre a homossexualidade, como não estamos aqui para falar da prática homossexual enquanto pecado, que de fato é, eu gostaria novamente de traçar o nosso rumo para filhos de Deus. Porque o texto em Hebreus, e você volta para mim com ele, por favor.
O texto de Hebreus vai usar o tempo todo a expressão de filhos, filhos de Deus. Então nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade de dizer que quando as pessoas, quaisquer que sejam, usam a expressão filhos de Deus, elas precisam estar certas de que filhos de Deus são estes, nascidos do alto, por meio do Espírito, porque creram no Filho de Deus, o Filho unigênito. Essa é a afirmação bíblica. Não é ortodoxia meramente, digamos assim, supra aquilo que nós condicionamos como ortodoxia. Isso é credal, isso é primeiro século, que talvez você vá brincar aí de ortodoxia, como um outro pastor essa semana tentou derrubar a ortodoxia, falando um monte de coisas, mas eu vou lhe dizer, existem coisas que vêm antes mesmo até dos nossos conceitos mais modernos sobre essas coisas, e que eu acho muito válido, acho muito besteira as pessoas ficarem tentando pular fora da caixa. Quando você pula fora da caixa, você cai em outra. Então não tem que ser tão esperto assim. E onde chegamos? O texto de Hebreus, capítulo 12, verso 5, diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Exatamente por isso nós precisamos discernir quem são os filhos de Deus essa noite. Os filhos de Deus que serão capazes de responder às questões que se envolvem com esse texto, nascerão do alto. Os não filhos de Deus, mas que possam vir a essa noite estar aqui conosco e que querem ouvir a palavra, eu espero que o Espírito Santo esteja despertando, eles vão ouvir a palavra, mas não vão desejar responder com obediência, a menos que haja um milagre chamado conversão. Aí ele é filho de Deus, ela é filha de Deus e vai responder à obediência requerida. Eu gostaria que você pudesse perceber que esse verso 4 e verso 5, que é onde a gente vai começar essa jornada, vai falar sobre disciplina. Esse é o tema do nosso estudo. Nós vamos estar diante da temática disciplina, correção. Ela não é uma temática agradável, e ela deveria inclusive ser uma temática que o Papa deveria usar em seus discursos quando trata pecado como pauta política. Mas disciplina é palavra de toda a Bíblia. Toda a Escritura vai tratar de disciplina, por um motivo mater, muito simples. Sabe qual é? Somos caídos e precisamos o tempo todo de correção. Logo, essa palavra é para todos nós essa noite. Eu começo com vocês afirmando o verso 4 do capítulo 12. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram aonde? Até o sangue. Poxa, mas isso não está no meio de algum caminho? Está sim. Se você observar o verso 3, vai falar de Jesus, e vai falar que Jesus resistiu até o sangue, e ele derramou o sangue, resistindo à audácia dos pecadores que se lançavam contra ele. Olha o que diz o verso 3: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ele suportou, verso 2, suportou a cruz sangrenta. O que estamos falando aqui é de que Jesus suportou a oposição dos pecadores na cruz, diante do sangue, do seu próprio sangue sendo jorrado. Ele foi lá e resistiu aos pecadores. E está dizendo aqui que devemos resistir às afrontas como Jesus, ou seja, indo até as últimas consequências. E o verso 4? O verso 4 muda, gente, presta atenção. O verso 4 não é resistir aos pecadores. O verso 4 aponta para a gente do lado de dentro. O verso 4 é resistir ao pecado. O verso 4 de Hebreus, o texto vai se apresentando, é na luta contra o pecado. Aí o texto toma uma outra dimensão. Do verso 4 até o verso 13, ele vai falar de uma luta pessoal por santidade. Ele vai falar de uma luta pessoal contra o pecado, contra os nossos delitos. Portanto, duas coisas estão sendo afirmadas aqui no verso 3 e verso 4. Resista até o sangue contra os opositores, como Jesus. Derrame sangue se for preciso. O seu, né? Não dos outros. E o verso 4 é:
faça o mesmo contra os seus pecados. São os dois inimigos aparentes ali, a oposição externa dos pecadores e a oposição interna gerada por nós e nossos pecados. Estamos nos defendendo em Cristo daqueles que nos ofendem, em Cristo suportando e também lutando contra os nossos pecados. Verso de número 4. E isso deve ser levado, verso 4, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Todos os comentaristas bíblicos que eu pude ver falaram que, nitidamente, isso tanto pode ter um valor metafórico, quanto pode ter um valor literal. Porque está falando de Jesus em cima, que derramou sangue na cruz, mas está falando talvez assim de uma expressão até as últimas consequências. Resista às suas tentações, às tentações pecaminosas, até o limite de tudo que você puder dar para vencer os seus pecados. Então resista até o sangue. E é a partir daí que nós vamos começar com o nosso primeiro ponto dos 3 dessa noite. Se entendemos que filhos de Deus é quem nasceu de Jesus Cristo, nasceu do alto, se entendemos que temos que lutar contra os nossos pecados até o sangue, de que modo isso se processa quando o assunto é correção? Vamos lá. O verso de número 5 diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Aqui existem afirmações que você não pode deixar de perceber. A primeira afirmação é que Deus corrige. Ok? A gente vai estudar essas palavras já. Deus corrige. A segunda é que Deus castiga. E você não vai poder negar que a palavra está como está, porque a gente vai ler ela aqui no grego, que é a língua original do Novo Testamento. Deus corrige, numa expressão mais formal de explicação, Deus está advertindo. Deus castiga, e olha que maravilhosa a afirmação que se encontra no verso 6. Ele só faz isso com quem ele ama, com quem ele é filho. Existe uma afirmação aqui muito clara, que é: as implicações da correção de Deus são só para os filhos. Filhos não recebem juízo, filhos recebem correção. A partir desse olhar, que eu gostaria que você percebesse, um comentarista, Donald Guttier, comentarista de Hebreus, daquela seleção de comentários da Vida Nova, aquelas que tem uma bolinha na capa, maravilhosa aquela coleção, ele fala assim, a disciplina é constantemente necessária para o crente porque os homens têm uma repugnância inata, pecaminosa da disciplina. Os homens não desejam. Eu não sei se você leu o verso 5 com toda a cautela. O verso 5 está apontando de que esse núcleo cristão, essa comunidade, se esqueceu de que a correção é algo que não deveriam desprezar. Olha, eles se esqueceram. Isso é uma afirmação, não é uma retórica. Vocês se esqueceram de algo. Aí ele abre um trecho bíblico de Provérbios, né, que é esse trecho aqui do meio, que você vê ali, que está até diferente ali o layout, né? Esse trecho é de Provérbios, capítulo 3, e ele recorta esse trecho e fala: vocês esqueceram desse trecho da Bíblia. Olha que coisa. Imagine se Deus, aproximando-se de nós, como está o Senhor descendo em nosso meio falando, assim, tem um trecho da Bíblia que você se esqueceu, você completamente desprezou, e aí nos mostra esse trecho da Bíblia. E é o que o autor de Hebreus está fazendo aqui. Eu gostaria então de pedir a sua atenção nesse momento de exegese, que é quando a gente pega as palavras e traz elas para o grego para entender a profundidade delas. A palavra correção, dê uma olhada aí na sua Bíblia, você deve estar vendo no verso 5, correção. A palavra é paidia. Essa palavra significa correção de pequenos, correção de criança, correção de infantos. E a palavra que você vai ver como castigar no final do verso 6 é mastigue, significa açoite. E é a mesma palavra que Pilatos usa quando ordena que Jesus
seja açoitado com as chibatadas. Preste atenção. De um lado, Deus está dizendo: eu corrijo vocês porque vocês são tais como crianças, que não têm noção da dimensão moral dos seus atos. E essa correção aqui, ela não é instrução daquela que a gente fala assim, ó, quando isso acontecer, não faça isso. Não, essa palavra, paidia, é correção moral. Você deliberadamente agiu contra a moral de Deus, contra o que é certo diante dos olhos de Deus. Isso já não é instrução, não é didasken em grego, não é, vem cá que eu vou te dizer como é que é a vida. Não, isso aqui você já sabe como é a vida. Agora vem aqui, que você vai receber uma dura advertência. Aquela, sabe quando você olha para a pessoa e ela senta as perninhas juntas e ela segura nas mãos, e aí é o que acontece. E em seguida, se você quiser atualizar a Bíblia, você não vai conseguir aqui, a palavra é açoitar. Açoitar duramente, açoitar com dor, energicamente. Deus corrige-nos de modo enérgico, de modo doloroso, de modo que dói mesmo, que nos traz tristeza, que não dá vontade de comer, que a gente chora, que dói. Isso está sendo afirmado aqui. Para entender essa realidade, nós precisamos, e certamente vamos estar diante dessa necessidade hoje, de entender como Deus age em termos de correção. Deus pode nos corrigir com a sua palavra. Você pode estar ouvindo uma pregação e ela ser uma dura advertência e reprovação quanto à sua vida. E você sai dali quebrado, ou quebra ali mesmo. E ali já cai em choro, em pranto, e você não consegue nem olhar para os outros, que parece que todo mundo sabe já. Deus também pode usar pessoas para te advertir quanto aos seus maus caminhos, o que também é muito duro e muito difícil. Mas Deus também pode usar, além de sua palavra de modo diretivo, público, além de sua palavra na boca de seus irmãos, de você para mim, eu para você, Deus também pode usar aspectos circunstanciais, só que aí já não é paidia, aí já é castigo, já é o açoite. Nós vemos isso com claridade quando a gente ouve, por exemplo, Jesus conversando com Pedro, naquele diálogo onde Jesus afirma categoricamente que vai morrer, que vai padecer na mão de todo mundo, horas antes ali daquele advento da crucificação, da prisão de Jesus, e Pedro fala: eu vou contigo até a morte, eu não vou deixar. E Jesus o adverte, e adverte duramente, dizendo: você não vai não, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro fala nada, vai com Jesus, puxa espada no Getsemane, corta a orelha do Malco, mas quando está diante de 3 criadas, numa fogueira, nega-o. De lá de dentro do pátio, onde Jesus está sendo julgado, ele olha para Pedro, e o que a Escritura diz? Ele sai e vai chorando amargamente. Israel recebeu centenas de anos de profetas. Você pega aí desde Elias até o último profeta ali, que foi Jeremias, antes do exílio babilônico. Profeta. Sai dessa, muda de vida, vamos lá. E palavras duras, os profetas não aliviavam não, era duro ouvir o que tinha para ser dito. Palavras duras, palavras que comparavam eles à prostituição, né? Falava que Israel era como uma prostituta que havia se vendido e tudo mais. Mudou? Paidia. Mudou? Castigo. O exílio foi uma disciplina dura para o povo de Israel. Você está aqui essa noite, eu e você estamos aqui. Estamos ouvindo sobre o modo como Deus corrige-nos. E a advertência dura de Deus já dói, mas o castigo dói mais ainda. E quando nós estamos usando essas palavras e lidando com esses termos aqui, você percebe, repouse seus olhos sobre o texto e deixe-se penetrar pela palavra de Deus, você percebe que existe, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Existem 2 maneiras
com as quais nós lidamos mal com a correção de Deus. É quando nós a desprezamos, ou quando depois da dor desanimamos, largamos as coisas. São duas maneiras que Deus está nos reprovando se fizermos isso. O que é desprezar? Algumas pessoas ouvem, preste atenção, pode ser você que seja assim. Algumas pessoas ouvem correção, ouvem, irmão, é isso, tem que mudar, irmã, é aquilo não pode continuar, e faz assim. Você já deve ter visto isso, né? Poxa, amém, você está certo. Não, mas entra aqui e sai aqui. Age com aparência de piedade, mas a atitude não é de obediência em relação à palavra, e o desprezo está lá, nítido. Não precisa semenear a cabeça para você desprezar uma coisa, você não precisa fazer assim. Você pode desprezar algo, não dando valor devido com a obediência requerida. Eu já fiz isso, você já fez isso? Já ouviu conselhos e aí foi fazendo, e não se deu conta de que aquela palavra, irmãos, aquela palavra às vezes rápida, às vezes é uma palavra de Deus falando assim, para com isso. É aquela coisa que Deus está falando no culto, às vezes você fala, não, isso aí o pastor falou para todo mundo, mas era Deus falando contigo, e aí passou. Terminou o culto, foi falar de futebol, foi falar de outra coisa, foi para casa ver televisão, ver Netflix. Deus tinha falado, desprezou, e agora vai vir a correção. É, portanto, necessário de que nós estejamos diante da disciplina com a devida atenção, que eu espero que você e eu estejamos tendo hoje com a palavra de Deus. Eu gostaria de passar para um segundo ponto, já fechando o primeiro dizendo, não despreze as profecias, né, como diria a Escritura, não despreze a palavra de Deus. Se Deus falou algo que você não está fazendo, ou está fazendo errado, Ele não falou genericamente, Ele falou com você. Se Ele está dizendo algo sobre a sua vida, e você pensa, mas isso se aplica a todos? Não importa, importa é, se aplica a você? Se aplica a mim? Então Deus está me corrigindo ali no púlpito, no trabalho da EBD, no devocional com o irmão, no discipulado pessoal, sabe? Deus está falando e eu tenho que admitir que é comigo, para que eu não venha estar diante da pesada mão do Senhor. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. A gente às vezes esquece que Deus não está brincando quando está em esses momentos de pregação, alguém traz um devocional, está achando que isso é o quê? Bate-papo intelectual? Será que a gente não tinha algo mais elevado filosoficamente para estar conversando? Certamente há coisas muito mais intrincadas. Não, não é sobre isso. Isso aqui é sobre Deus falando com a gente. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Se você despreza isso, vai cair na mão do Senhor. E como um pai, vai pesar a mão. O segundo ponto eu gostaria de ressaltar com você está ali entre os versos 7 e 8. Observe, por favor. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Pesada essa palavra. O que está sendo dito aqui é de que filho para Deus é discípulo, filho está dentro de disciplina. Para Deus os filhos estão em correção. Isso é até uma das exigências que os presbíteros devem ter, de filhos que vivam de acordo com a sujeição familiar, a família do presbítero. Ele deve ter a família em disciplina. Deus, nosso Pai, disciplina a casa dele, disciplina os seus filhos. Isso não está fora do contexto, a gente entende isso. E aqui existe uma afirmação que eu gostaria que você guardasse: ou você é corrigido ou você é bastardo. Ou você é corrigido, ou você não é filho. A palavra bastardo aqui, você sabe o que está escrito? No original do grego, na língua que foi escrita esse livro, está escrito fora da aliança de casamento. Que coisa expressiva, né?
Então, quem não é corrigido está fora da aliança de Deus. Se você está com a aliança de Deus, se você nasceu de novo, se você toma do cálice da aliança do Senhor, até que Ele venha e espera por Ele, você é daqueles que são corrigidos. Você não está nos bastardos. Essa afirmação de aliança que Deus nos coloca aqui, aponta para uma realidade amorosa. Olha o verso 7. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Verso 8, mas se estão sem essa correção, da qual todos, quantos? Todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não são filhos. Precisamos agir de acordo com a afirmação. Somos gratos pela aliança de Deus em Cristo Jesus, que nos promete maiores e superiores promessas, que já estamos vivendo algumas delas e outras nós viveremos juntos na glória. Você crê nisso? Então, isso aí é vida de aliança. Você tem uma aliança com Deus, Deus derrama seu sangue sobre a tua vida, você vai gozar de privilégio da aliança eterna com Deus. Mas um dos privilégios da aliança é ser corrigido. Que magnífico, né? Eu poderia pensar nisso até mesmo no ambiente mais horizontal, quando aquele pai, aquela mãe já largou de mão. Você já viu essa cena? Olha, eu já não falo mais. Já, entendeu? Mas é seu filho, mas é sua filha, mas... Não adianta, não adianta. Aí a impressão que você tem é que já nem é mais pai. Parece que ele é regido por outro conceito. Se você é filho da aliança, se você tem aliança em Jesus Cristo, você é dos que são corrigidos e devem agir. Nós devemos agir com gratidão, nós devemos agir responsivamente, agradecendo a Deus. Nós devemos agir quando a gente é corrigido por Deus, e a gente viu aqui os modos como Deus pode corrigir, não é? Diretamente do púlpito, através dos irmãos. A gente tem que ser grato. É muito difícil imaginar que você seja um crente de verdade e não esteja progredindo nas suas reações a correções. A sua visão sobre a correção ainda é uma coisa que tem a ver com aceitação. Para Deus, disciplina é amor e ponto. Se eu amo, eu disciplino. Se eu não amo, se não é filho, se não tem amor de filho, eu não disciplino. Viva a sua vida, porque você está indo para o juízo final diante do Deus vivo. Você conhece alguém que ainda não sabe lidar de modo grato e maduro com a correção? Esta pessoa pode até ser um irmão e uma irmã. Eu não vou desconsiderar que as pessoas talvez não estejam amadurecidas como deveriam. Até o autor de Hebreus reclama da falta de amadurecimento lá no capítulo 6. Mas essa pessoa que não lida bem com a correção, que se tranca, que foge, ela prefere ser agradada do que ser amada. Prefere ser aceita do que realmente, genuinamente ser amada, porque o conceito de amor em Deus não, de modo algum, exclui a correção. E antes de passarmos para o último ponto, eu gostaria de fazer aqui uma ponte através dos versos 9 e 10. Os versos 9 e 10 levam-nos a um outro tomo aqui da nossa mensagem. Os versos 9 e 10 vão nos trazer um paralelo entre os pais terrenos e o Pai celestial, o Pai espiritual, como o próprio autor de Hebreus usa. O Pai espiritual e os pais terrenos. Eu vou ler e a gente discorre. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos o quê? Termina isso aí, ó. Participantes da sua santidade.
Olha que comparação, né? Os nossos pais terrenos, eles eram respeitados por nós, a gente teme eles, a gente respeita a correção deles, e eles faziam isso, segundo o texto, como melhor lhes parecia, uma visão limitada. Poxa, eu acho que eu vou corrigir porque é o certo. E Deus, como um pai espiritual, nos corrige em uma proporção muito diferente, porque a proporção que Deus nos corrige é a perfeição. Deus não está errado em suas aplicações corretivas, logo eu não preciso ter nenhuma dúvida de que Deus está com a razão. E 2, Deus nos aponta para a sua própria natureza quando busca a correção. Deus está buscando a santificação. O que é santificação? Deus é outro, ou seja, Deus não é como nós. Ele não está sujeito às nossas paixões, Ele não está sujeito às nossas necessidades. Deus não tem necessidade, Deus é completo e autossuficiente. Deus é outro ser. Quando Ele nos chama para Ele, Ele nos atrai para aquilo que Ele é. E para estar com Ele, ser com Ele, é necessário que Ele nos raspe, nos retire de nossas raízes malignas. Ele vai nos tirando tudo isso que grudou e que nós carregamos, toda essa malignidade, toda essa vida pecaminosa, e Deus vai nos santificar. E você acha que isso vai ser fácil? Não, vai doer pra caramba. E é aqui que eu quero chegar com cada um de nós aqui essa noite. O nosso Pai Celestial quer nos santificar por meio da disciplina, da correção e do castigo. E Ele faz isso para um bom propósito. Eu não sei se você leu juntamente comigo o verso 10, parte final. O nosso próprio bem está sendo citado aí, e também a natureza santa de Deus está sendo citada aí. Deus quer o nosso bem quando nos corrige, e Deus quer nos santificar para Ele quando nos corrige. Esse ponto aqui é muito importante, e a pessoa que não lida bem com correção vai ter que comprar um grande barulho essa noite. E esse grande barulho tem 2 problemas dentro. Sabe qual? Primeiro, para Deus, correção é amor. Para Deus, correção é santificação. Não quer ser corrigido, não recebe bem correções, foge de ser indagado, inquirido, apurado, escapa pelos cantos. Você está fugindo do amor de Deus, você está fugindo da santidade de Deus e está indo numa direção oposta a amor e santificação. Por isso, estar diante da correção é estar diante dos atributos, das perfeições de Deus. Daí, eu quero pensar aqui nesse último ponto, e pedir, clamar a você e a mim, sabe? Talvez você fique falando, o pastor está pregando essas coisas, ele recebe tudo muito bem. Não é assim, não. Eu preciso melhorar no modo como eu recebo indagações, correções, sugestões que vão contra a minha posição, questionamentos. Eu preciso, porque eu quero avançar em santificação e eu quero estar cada vez mais próximo e abraçado pelo amor de Deus. E eu clamo que você essa noite possa largar o seu orgulho, largar o seu medo de se decepcionar consigo mesmo. Vai haver uma grande decepção no meio da correção. A grande decepção é: o projeto de vida de mim mesmo falhou. Está todo mundo vendo, estão até comentando para mim, estão até me chegando perto de mim dizendo assim: olha, eu acho que você não está pensando direito, eu acho que você fez uma coisa errada, eu acho que você falou, se vestiu, agiu, indagou, se portou, veio, deixou de vir. E aí você fala assim: meu Deus, é só correção que eu recebo, por que você não muda? E fala: quanto amor, nossa, quanto amor. Último ponto, verso 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Existe algo aqui importante a ser relatado, e que não pode deixar de estar diante dos nossos olhos nesses 10 minutinhos finais, ou menos. É de que quando estamos diante da correção,
ela nos entristece, tristeza paulina, né? 2 Coríntios, a tristeza segundo Deus. A tristeza, a choro, aquele senso de desapontamento, o que eu faço agora? O projeto de eu mesmo não deu certo, não convenço ninguém com quem eu sou, e agora eu já nem me convenço mais. O que eu faço agora com isso? Você vai ouvir aquela correção que Deus está te dando, você vai chorar, você vai sentir toda essa dor, porque é legítima. O autor de Hebreus não está dizendo, salte de alegria, quando alguém vier te corrigir, quando a palavra de Deus entrar, eu estou todo errado, a minha vida é um erro, venham celebrar comigo que eu descobri isso. Não é nada disso. O que o autor de Hebreus está dizendo é, vai chorar, vai ficar triste, não vai ter felicidade. Mas ele continua, e você no verso 11 vai ver, ela não parece ser motivo de alegria. Não é que ela não é motivo de alegria, ela não parece, ela não tem capa de alegria, ela é carrancuda. A correção é carrancuda, a correção fecha o rosto. Ela não parece que vai dar um presente para você, mas é um presente. É alegria, disfarçada de tristeza, mas é alegria. É aquela que quebra os nossos sonhos, quebra os nossos eus, quebra as nossas fantasias acerca de como o mundo deveria ser e de como nós somos, e aí a gente descobre que não é. Por isso, aqui diz o autor de Hebreus, porém, mais tarde, não está dizendo que é naquele dia não, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Eu quero dar 2 palavras aqui sobre esse trecho em especial. A primeira é uma palavra aos corretores que Deus vai usar aqui para me corrigir, para corrigir outras pessoas. Olha, o que o autor de Hebreus está dizendo é, não espere alegria de quem você estiver corrigindo. Você pode esperar humildade, você pode esperar que essa pessoa não fique se justificando, tentando te dizer por que ela errou. Você pode esperar que essa pessoa vai ser humilde, não vai retrucar, não vai bater de frente. Isso é bom. Mas não espera que ela vai te abraçar dizendo que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso não vai acontecer. Para qualquer um aqui que queira corrigir em amor uma pessoa, ser um instrumento de Deus, é preciso estar centrado de que o que você vai fazer e que Deus vai te usar para fazer é algo que não vai soar agradável, a conversa não vai ser fácil. E nós que muitas vezes lidamos, eu como pastor às vezes tenho que corrigir as pessoas, a gente se sente mal às vezes de fazer isso, porque isso traz um ambiente muito difícil naquele momento, fica tudo nublado, mas a Bíblia está dizendo, sim, fica assim, e a nuvem não sai no dia, mas depois tem um sol, a vereda dos justos, ela vai aos poucos se tornando um sol maravilhoso, mas a correção é uma nuvem fechada e carrancuda. Você e eu já experimentamos a correção, e talvez venhamos a experimentar muito mais, e muito mais cedo, e muito mais duro do que já foi. Mas precisamos estar cientes de que ela é boa para nós. E o outro ponto aqui que eu gostaria de mostrar é exercitados. Eu não sei como está na sua Bíblia. Aqui está exercitados. A palavra em grego, ela é uma palavra usada por pessoas que praticavam exercícios nos ginásios gregos. Essas pessoas que praticavam exercícios, elas exercitavam-se. Então, a dor no exercício, a repetição no exercício, você tem que fazer várias vezes para apurar a posição, o peso, você sua, você se cansa, o exercício traz N desafios, mas precisa ser feito para que você alcance o objetivo. Várias vezes a Bíblia faz essas menções de figuras atléticas, de boxe, de soco, de coisas assim. É um exercício. Aqui um ponto importante, muito importante, irmãos, muito importante, é um exercício espiritual ser corrigido. Diferente de orar, ler a Bíblia, meditar, autoexaminar suas próprias ações, que são coisas que você consegue, pelo Espírito Santo, fazer consigo mesmo. Você chega em casa, uma disciplina espiritual de meditação, você vai meditar sobre as Escrituras. Isso é disciplina espiritual. A correção é exercício, é uma disciplina espiritual, mas vem do lado de fora para a gente. Vem às vezes inesperadamente.
e nós precisamos ser exercitados em receber essa disciplina espiritual. Nós precisamos ser exercitados em continuamente lidar melhor do que antes com a correção, responder mais rapidamente em obediência do que antes. Precisamos responder com mais gratidão por sermos amorosamente corrigidos. Precisamos exercitar essa disciplina espiritual. Eu pergunto, você tem exercitado essa disciplina espiritual? As pessoas que convivem com você, e aí eu faço a pergunta para mim, será que as pessoas que convivem comigo têm encontrado nos últimos 2, 3, 4 anos um André que tem sido mais aberto à correção, a questionamentos? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você fizesse, talvez, para pessoas que você considera piedosas. Nós precisamos exercitar aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito como exercício, e eu acredito que se formos corrigidos daqui a 20, 30 minutos depois do culto, que Deus esteja nos ajudando para a gente poder receber isso como deve e agir como deve. E por último, o autor de Hebreus, nos versos de número 12 e número 13, a qual você já leu comigo, o autor de Hebreus tira um outro texto bíblico. Ao examinar o texto bíblico que ele usou, que é Isaías 35, eu fiquei muito perplexo, porque o autor de Hebreus, ele foi preciso, e obviamente a Bíblia é, mas a gente se surpreende quando pesquisa certas coisas. Eu gostaria que você percebesse os versos 12 e 13, são uma citação do profeta Isaías, que a gente já vai mexer e vai olhar, a gente vai ler sem interpretações, mas só para você entender, o capítulo 35 do profeta Isaías é um encorajamento da saída do povo da condição decaída, desértica da vida, dos desafios e desânimos e desamparos da vida, rumo à Sião futura, rumo à cidade celestial. Essa é uma história que começa no capítulo 11, você sabe, né? Ela começa ali com o sangue do justo Abel, no capítulo 11 de Hebreus, e o autor aqui, depois de Jesus Cristo, vai nos trazer para as correções devidas em santificação e nos apontar para a cidade celestial, e essa é a última leitura, e eu espero que você possa observar ela comigo, no profeta Isaías, capítulo de número 35, você vai ler comigo todo o capítulo 35, a gente vai terminar, e o que Deus trouxe aqui para nós foi: precisamos nos endireitar. A correção é bem-vinda, é amor, é santificação para quem recebe. Então precisamos nos endireitar, porque estamos indo juntos para a cidade celestial, a cidade do Senhor, onde não há choro, nem dor, nem mágoas, nem lágrimas e nem correções, porque já não há pecado. Isaías capítulo de número 35. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Olha o texto de Hebreus aí, ó. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão,
nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. É isso que o autor de Hebreus queria dizer. Vale a pena ser corrigido pelo Senhor. A glória futura é muito grande. Não estamos aqui falando com as paredes, existe um Deus. E nós estamos indo para lá.